Oi, eu sou Varine Reis. Na véspera de Natal, meus pais abriram a enorme porta da frente da nossa mansão em Usboro e jogaram minha única mala nos degraus de mármore congelados. Minha irmã mais nova, Tara, estava bem atrás deles, braços cruzados, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Vamos ver como você se vira agora, mana, disse ela. Eu arrastei aquela mala através de uma névoa gelada e espessa. Sem dinheiro, sem carro, nada restava além do longo casaco de cachemir que me mantinha viva. Caí em um banco de parque coberto de neve, tremendo tanto que os dentes não paravam de bater. Foi então que ela apareceu, uma mulher idosa, descalça, com a pele roxa e os cabelos prateados esvoaçando ao vento. Parecia que o frio já a havia tomado. Sem pensar duas vezes, levantei-me, tirei meu único casaco quente e envolvi seus ombros trêmulos. Ela agarrou minhas mãos congeladas, olhou direto nos meus olhos e sussurrou. Gentileza como a sua é mais rara do que diamantes. Então, ela se afastou e desapareceu na névoa. Exatamente uma hora depois, 19 sedãs de luxo pretos chegaram em silêncio perfeito e bloquearam toda a rua. A mesma mulher desceu do carro do meio. Mesma face, mas agora vestia um casaco camel até o chão, cabelos elegantes e diamantes brilhando no pulso. Ela caminhou direto até mim, sorriu e disse apenas uma frase. Eu venho te observando há tempo suficiente para saber exatamente quem você realmente é. Se você já foi desprezado por quem deveria te amar mais, deixe Steve lá ou a cidade de onde você assiste nos comentários. Assim, sei que não estou sozinha. Confie em mim, continue assistindo. O que acontece a seguir vai te surpreender. Naquele mesmo dia, eu ainda estava em choque com o e-mail de demissão que chegou às 10 horas da manhã. Outra rodada de reestruturação na agência de publicidade de São Francisco a qual eu dei 6 anos da minha vida. Coloquei a planta da minha mesa no banco do passageiro do meu Honda Civic de 12 anos e segui pela 101 rumo a Hillsboro. 32 milhas, 47 minutos se o trânsito fosse generoso. Não foi. Eu já tinha ligado para minha mãe do estacionamento. Só preciso de um tempo para me recompor enquanto resolvo as coisas, disse. Ela parecia distraída, respondeu que o jantar seria às 19 horas e desligou. Quando passei pelos portões, a casa parecia capa de revista. 15 tapetes nobres no hall de 2 andares, orquídeas brancas por toda parte, os garçons de gravata preta arrumando a mesa para 20 pessoas. Meu pai, Richard, estava abrindo um Dom Perignon 2005 como se fosse terça-feira. Minha mãe, Margarete, prendia um novo colar de pérolas do Mar do Sul que com certeza não estava lá no mês passado. E Tara, minha irmã de 27 anos, rodopiava em um vestido de seda vermelho sem costas, exibindo um diamante de 6 quilates na mão esquerda, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento exato. Derek, meu ex de 4 anos, estava atrás dela com o braço em volta da cintura. Joguei minhas chaves na tigela perto da porta e tentei sorrir. Oi, pessoal, dia difícil no trabalho. Isso foi tudo que consegui dizer. Tara se virou, olhos arregalados com preocupação falsa. Oh meu Deus, de novo! Exclamou alto o suficiente para os garçons ouvirem. Terceiro emprego em 4 anos, certo? Ela se voltou para minha mãe. Lembra quando ela foi demitida da startup em soma por não ser uma boa jogadora de equipe? Os lábios da mamãe se apertaram. Papai nem levantou os olhos do champanhe. Senti meu rosto queimando. Foi uma redução de pessoal. Eles demitiram toda a equipe criativa. Tara balançou o novo anel na minha direção. Derek apenas sorriu aquele meio sorriso convencido que usava quando terminou comigo há 2 anos com o famoso "não é você, é o timing". Finalmente, meu pai pousou o copo. Mirane, precisamos conversar. Ele não fez sinal para eu me sentar. Nunca fazia quando a notícia era ruim. Me contou direto no mês passado que havia alterado o truste da família. Tudo, 38 milhões de dólares em principal, agora estava apenas no nome de Tara. Irrevogável. Assinado, reconhecido em cartório e arquivado com o advogado do espólio em Palo Alto. Ele disse que, aos 32 anos, eu era capaz e que estava na hora de me sustentar sozinha. Mamãe acrescentou: não podemos continuar financiando um estilo de vida que não produz resultados. Como se o meu salário tivesse algum dia pago pelas orquídeas dela ou pelas Birkins da Tara.
Fiquei ali parada, de boca aberta, tentando processar que meus próprios pais tinham acabado de me deserdar legalmente enquanto eu ainda estava de pé no hall da casa deles. Tara pegou o celular, já gravando. Isso é ouro, ela riu. A irmã mais velha volta para casa quebrada na véspera de Natal. Diz algo para os meus seguidores. Olhei para o meu pai. Você está falando sério? Ele encontrou meus olhos pela primeira vez naquela noite. Frios. Definitivos. Você tem 20 minutos para pegar o que precisa. A segurança vai deixar você entrar amanhã para buscar o resto, se marcar horário. Mamãe nem sequer ergueu o olhar. Fingiu estar ocupada ajustando um enfeite dourado na árvore. Subia as escadas no piloto automático. O quarto que eu tinha desde os 10 anos ainda tinha minhas fotos da equipe de natação do colégio na parede. Joguei jeans, 2 suéteres, notebook e itens de higiene no velho Weekender da Louis Vuitton, o que Tara ainda não tinha roubado. O resto, livros, anuários, o diploma enquadrado de Stanford, aquilo teria que esperar. Quando desci, Tara estava ao vivo no Instagram, narrando tudo como se fosse um documentário de vida selvagem. E aqui vem a filha pródiga com uma mala triste. Apostas de quanto tempo até ela estar dormindo naquele Civic? Papai abriu a porta da frente ele mesmo. A névoa estava tão densa que eu não conseguia ver o fim da entrada. A temperatura já caía abaixo de 0. Pisei para fora. Atrás de mim, Tara chamou. Doce como veneno. Feliz Natal, Muriane. Não congela. A porta se fechou com um clique suave e caro. O alarme apitou 2 vezes se armando. E era isso. Em menos de 30 minutos, deixei de ser filha para me tornar invasora na única casa que eu já conheci. Fiquei ali, nos degraus de mármore escuro, com uma mala aos meus pés e usando a única coisa quente que ainda possuía, aquele longo casaco de cachemir. Assim que a porta pesada se selou atrás de mim, tudo ficou silencioso, exceto o sangue pulsando nos meus ouvidos. Fiquei na rua vazia tentando respirar, mas o ar parecia facas. Minha mente repetia a voz plana do meu pai, 38 milhões, sumiram com uma assinatura. E a recusa da minha mãe em olhar para mim. Eu tinha 32 anos e, em uma única conversa, me tornei estranha para a família que pensei que me amara para sempre. Comecei a caminhar porque ficar parada parecia pior. As rodinhas da mala batiam no asfalto perfeito, o único som em quilômetros. Cada mansão que eu passava tinha janelas aquecidas por luz dourada, risadas ecoando, árvores de Natal brilhando por trás de portões altos. Cada uma me lembrava que eu já não pertencia a lugar nenhum. Meus dedos já estavam dormentes. Continuei pensando, isso não pode ser real. A qualquer minuto, mamãe abriria a porta e me chamaria de volta, diria que tudo era uma piada cruel. Mas o alarme continuou armado. Nenhum passo atrás de mim. Nada. Não sei quanto tempo caminhei, talvez 20 minutos, talvez 1 hora, até me ver no pequeno jardim público ao lado da velha igreja episcopal. Havia um único banco de ferro sob um poste que ainda funcionava. Sentei com força, soltei a alça da mala e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei pela garotinha que se escondia debaixo daquela árvore enorme esperando o Papai Noel. Chorei por cada aniversário em que Tara ganhava o presente maior e eu ouvia que precisava ser grata. Chorei porque sempre acreditei que, se eu trabalhasse mais, se realizasse mais, eles finalmente me veriam. Mas não importava. Eu não era descartável porque tinha fracassado, eu era descartável porque não era terra. As lágrimas congelaram nas minhas bochechas. Abracei os joelhos contra o peito e encarei o chão, tentando descobrir como sobreviveria à noite, quanto mais ao resto da minha vida. Foi então que ouvi o lento arrastar de pés descalços no concreto. Olhei para cima e a vi, uma mulher idosa, cambaleando em direção ao banco. Cabelos prateados soltos emaranhados, ombros finos curvados contra o vento, pele tão pálida que parecia translúcida sob a luz do poste. Ela parou a alguns passos de distância, balançando levemente, e falou com uma voz rouca pelo frio. Jovem, você sabe se algum abrigo ainda tem vaga esta noite? Andei desde Burlingame. Tudo está cheio. Limpei o rosto rapidamente. Desculpe, eu também não tenho lugar. Ela me estudou por um longo momento, olhos atentos apesar do cansaço.
Então se abaixou cuidadosamente no banco ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Ficamos em silêncio enquanto sua respiração se estabilizava. Percebi que os pés dela estavam descalços, já roxos, prestes a ficar daquele branco assustador que indica dano profundo. Algo dentro de mim se quebrou. Aqui estava alguém que tinha ainda menos do que eu naquela noite, mesmo assim, era educado o suficiente para perguntar em vez de exigir. Senti vergonha do meu próprio autopiedade. Sem dizer nada, levantei-me, tirei a única coisa que me protegia do frio e envolvi seus ombros com o casaco. Ela pareceu surpresa, então fechou os olhos ao sentir o calor. Suas mãos finas, veias saltadas e trêmulas, subiram e apertaram o tecido ainda mais. Ela se virou para mim, lágrimas brilhando nos olhos azul pálido. Qual é o seu nome, criança? Murani? Respondi, com a voz falhando. Ela repetiu suavemente, como se estivesse saboreando algo precioso. Obrigada, Murani. Então ela fez algo que jamais esquecerei. Pegou minhas mãos geladas com as dela, apertou uma vez e manteve o olhar comigo por muito tempo, sem palavras, apenas compreensão, passando entre duas estranhas que de repente não eram mais estranhas. Depois do que pareceu uma eternidade, ela soltou, levantou-se com firmeza renovada e me deu o menor sorriso. Caminhou lentamente, engolida pela noite, antes que eu pudesse pensar em chamá-la. Sentei-me de volta, sozinha, mais fria do que jamais estive na vida, dentes batendo tão forte que a mandíbula doía. Mas, pela primeira vez desde que a porta se fechou, a dor no peito parecia diferente, mais leve, como se doar a última coisa que eu tinha de algum modo me devolvesse algo que eu nem sabia que faltava. O quarto de motel cheirava a cigarro velho e limpador barato de pinho. Eu estava encarando a mesma página do Indeed há horas, me candidatando a qualquer coisa que pagasse acima do salário mínimo, quando meu telefone tocou com um número que eu não reconhecia. Senhorita Murani Reis? A voz da mulher era firme, profissional, com um leve sotaque da costa leste. Aqui é Grace O'Neill, ligando em nome da senhora Eleanor Calavai. Ela gostaria de se encontrar com você imediatamente. Ri alto, de verdade, porque parecia uma brincadeira. Quem é você, realmente? A linha ficou em silêncio por 2 segundos. A senhora Calavai vai explicar tudo. Um carro está esperando do lado de fora do quarto 112. Olhei pelo olho mágico. 19 BMW S760 pretos idênticos alinhados no estacionamento rachado como uma escolta presidencial. A porta traseira do carro da frente se abriu sozinha. Peguei minhas chaves e saí com os mesmos jeans e moletom que usava há 2 dias. Ela esperava no carro do meio, a mulher do banco. Cabelos impecáveis, casaco de camelo baixo perfeito, cintura marcada, saltos vermelhos refletindo o sol. Parecia ter 78 anos, mas com uma aura intemporal. Etane, disse suavemente, como se fôssemos velhas amigas. A porta se fechou com um leve tud, a cortina subiu e partimos. 20 minutos depois, os portões se abriram para uma mansão em estilo tutor dos anos 1920. A mansão ficava em um cul-de-sac tranquilo em Atherton, escondida atrás de sequoias e um muro de 10 pés de altura. Eu já tinha passado por essa rua milhares de vezes e nunca soube que ela existia. Por dentro, o cheiro era de cedro e rosas. Uma lareira de pedra estalava com um fogo, grande o suficiente para se ficar dentro. Janelas do chão ao teto davam vista para um lago particular. Ela fez um gesto para que eu sentasse em um sofá creme que provavelmente custava mais do que meu carro. Um mordomo serviu o chá, que nenhuma de nós tocou. Meu nome completo é Eleanor Calavai, começou ela. Meu falecido marido fundou a Calavai Commercial Hewitt. Quando ele faleceu, há 12 anos, tornei a empresa privada e transformei os lucros na Calavai Family Foundation. Possuímos ou financiamos mais de 400 milhões de pés quadrados de escritórios e espaços comerciais pelo país. A fundação distribui cerca de 120 milhões de dólares por ano. Eu apenas olhava. Meu cérebro não conseguia processar os números. Ela se inclinou para a frente. Toda véspera de Natal, nos últimos 25 anos, faço uma coisa sempre igual. Saio da propriedade vestida como alguém que não tem nada. Sem segurança visível, sem carteira, sem telefone. Caminho até encontrar alguém que ainda tenha coração, mesmo acreditando que ninguém está olhando. Na maioria dos anos, caminho a noite toda e volto para casa desapontada.
Este ano, encontrei você. Ela explicou que, depois que eu me afastei, sua equipe de segurança, em roupas civis, estacionada 2 quarteirões adiante, me observou à distância por 48 horas. Viram quando eu fiz check-in no motel com dinheiro, comi comida de máquina de venda, me candidatei a 50 empregos de uma vez, chorei no banho e nunca tentei descobrir quem era a mulher sem teto ou me vangloriei da boa ação. Você é a primeira pessoa em 15 anos, disse ela, baixinho. Quem entregou a última coisa que os mantinha vivos sem esperar nada em troca? Preciso saber se foi um acaso ou quem você realmente é. Ela se levantou e caminhou até a janela, mãos entrelaçadas atrás das costas. Não tenho filhos, não tenho herdeiros. Quando eu me for, estranhos em um conselho decidirão para onde vai meu dinheiro. Eu não quero isso. Quero alguém que saiba o que é ser jogado fora na véspera de Natal para decidir como ajudaremos a próxima pessoa que for descartada. Ela se virou para mim. Estou oferecendo um quarto aqui, um salário e um estágio de 5 anos. Se, ao final, você for a pessoa que acredito que você seja, a fundação será sua para administrar. Não é um presente, é uma responsabilidade. Abri a boca, fechei. Abri de novo. Por que eu? Foi tudo o que consegui dizer. Ela respondeu, olhos de repente ferozes. Eu sei exatamente como é sentar em um banco congelante sem ter para onde ir e ainda escolher ser gentil. Eu tinha 29 anos quando meu próprio pai fez isso comigo. Prometi a mim mesma que, se algum dia tivesse a chance, faria com que ninguém que escolhesse o certo naquele momento ficasse perdido. Ela estendeu a mão. Então, Murani Reis, você vem para casa comigo? Me mudei para a ala leste na segunda-feira seguinte. Meu novo quarto era maior do que todo o andar térreo da casa dos meus pais, com portas francesas que davam para um jardim de rosas que eu podia realmente sentir o perfume da cama. Grace O'Neill, alta, cabelos prateados, zero paciência para bobagens, me entregou uma pasta de couro com a espessura de uma lista telefônica e disse: Bem-vinda ao bootcamp. O primeiro mês foi brutal. Corridas às 6 da manhã ao redor do lago com o ex-treinador Navy SEAL de Eleanor. Café da manhã às 7h30 com reuniões onde aprendi a ler uma declaração de imposto 999 DPF mais rápido que a maioria dos CPAs. Das 9 horas às 18 horas, sentada ao lado de Eleanor em reuniões do conselho nos escritórios da fundação na Sandy Hill Road, tomando notas enquanto bilionários discutiam métricas de impacto. As noites eram gastas dissecando 20 anos de arquivos de bolsas até meus olhos arderem. Eleanor não queria outro rico brincando de filantropo. Ela queria alguém que pudesse transformar dólares em vidas mudadas sem desperdiçar um centavo. Sua frase favorita tornou-se: Não damos peixe. Nem sequer damos aulas de pesca, nós compramos o maldito rio inteiro e garantimos que todo mundo possa comer para sempre. Ela me matriculou no programa executivo para líderes do setor social da Stanford Graduate School of Business. Mensalidade integral, sem perguntas. 3 noites por semana, eu dirigia 8 quilômetros até o campus, sentava em salas de aula ao lado de executivos com o dobro da minha idade e aprendia a medir resultados, não intenções. Nos fins de semana, fazíamos visitas a campo, abrigos para mulheres em situação de violência em East Oakland, programas de contraturno em East San José, projetos de moradia para veteranos no Central Valley. Entrevistava mães que fugiram do abuso com nada além dos filhos e um saco de lixo cheio de roupas. Ouvi adolescentes explicarem como um único lugar seguro para fazer a lição de casa os manteve longe de gangues. Cada história se gravava em mim. De volta à mansão, Grace me treinava em governança. Como lidar com um conselheiro rebelde. Como dizer a não ao projeto favorito de um senador sem perder verbas federais. Como demitir uma organização beneficiada que foi pega desviando dinheiro sem provocar um escândalo público. Reescrevi todo o processo de solicitação de subsídios do zero, formulários mais curtos, decisões mais rápidas, visitas obrigatórias em até 30 dias após a aprovação. Eleanor lia cada rascunho e cobria tudo de tinta vermelha, depois me fazia defender cada mudança diante do conselho inteiro. Houve noites em que adormeci sobre a bancada da cozinha com o rosto em uma planilha. Houve manhãs em que eu chorei no banho, certa de ser uma impostora que nunca estaria à altura. Mas sempre que pensei em desistir, lembrei-me daquele banco gelado e segui em frente. O junho chegou quente e repentino. Numa quinta-feira de manhã, Eleanor mandou uma mensagem: biblioteca.
Agora. Entrei esperando mais uma sessão de estratégia de 12 horas. Mas ela estava sozinha, banhada pela luz que atravessava os vitrais, segurando apenas uma pasta. Não se sentou. Empurrou a pasta pela mesa de mogno e ficou de pé. Dentro, havia um contrato de trabalho impresso em papel creme pesado. Cargo: presidente e CEO da Fundação Família Calavai. Relato direto ao conselho, ou seja, a ela, até que decidisse o contrário. Salário base: $195 milhões. 3% de participação no patrimônio da fundação, avaliado em quase $4 bilhões. Autoridade plena sobre todos os programas a partir do terceiro ano, limitada apenas ao dever fiduciário. Levantei os olhos, sem voz. Ela finalmente se sentou, unindo as mãos como quem faz uma prece. Eu não trouxe você até aqui porque você deu um par de botas, disse. Qualquer um pode ser generoso por 5 minutos quando acha que alguém pode estar olhando. Eu observei você por 5 meses seguidos. Vi você lutar por um abrigo para vítimas de violência doméstica que todo banqueiro da sala queria cortar porque os números pareciam feios. Vi você sentar numa cadeira de metal em Oakland até meia-noite ouvindo uma garota de 17 anos explicar por que não podia voltar para casa. Vi você reescrever um manual de políticas de 70 páginas porque um único parágrafo deixaria jovens trans sem camas. A voz dela falhou apenas uma vez. Você tem a mente de que eu preciso e o coração que eu perdi há muito tempo. A fundação é sua para comandar. Eu fico no conselho para manter o velho na linha, mas no dia a dia, o rio agora é seu. Tentei dizer obrigada, mas nada saiu. Ela descartou com um aceno. Assina logo, antes que eu mude de ideia e faça você terminar primeiro o módulo de impostos do fundo patrimonial. Eu ri chorando e assinei. Naquela noite, abrimos um chante ao Margalx 1982 no terraço. Só nós duas, vendo o sol desaparecer atrás dos Red Walls. Ela ergueu a taça. A garota que tinha todos os motivos do mundo para se tornar amarga, escolheu a bondade mesmo assim. Toquei minha taça na dela ponto e para a mulher que se recusou a deixar que uma boa ação permanecesse invisível. Brindamos. Pela primeira vez desde a véspera de Natal, senti que estava exatamente onde deveria estar. Outubro cheirava a folhas molhadas e dinheiro em São Francisco. Eu estava no meu escritório de canto, no 22º andar do 300 California Street, revisando os números finais para o segundo campus da fundação, quando Grace bateu uma vez e abriu a porta. Sua irmã e Derek Whittaker estão lá embaixo. Sem hora marcada. Senti o estômago despencar, do mesmo jeito que acontecia quando Terra pegava minhas roupas no colégio e as devolvia arruinadas. Pedi à segurança para deixá-lo subir. Entraram como se tivessem ensaiado a performance no elevador. Tara usava um vestido azul marinho discreto, ao invés do habitual bodycon, cabelo preso em um rabo baixo, joias mínimas. Dererick tinha trocado o moletom e tênis por um terno azul marinho que quase servia. Os dois carregavam sorrisos ensaiados, daqueles que se praticam no espelho. Tara falou primeiro, voz suave, olhos brilhando. Muriane, eu fui horrível. Nós fomos horríveis. Sinto muito por tudo. Pela véspera de Natal, pelas coisas que postei, tudo. Dererick assentiu vigorosamente. Vamos nos casar na primavera, tentando fazer tudo certo desta vez. Fiquei atrás da minha mesa, mãos cruzadas, esperando. Tara respirou fundo. Papai está em apuros. Alguns investimentos deram errado. Ele e mamãe podem perder a casa. E a nova empresa do Derek, Inteligência Artificial for Elderly Care, precisa de 2 milhões para fechar a rodada inicial. Não pediríamos se não fosse questão de vida ou morte. Levantei uma sobrancelha. Qual parte é questão de vida ou morte? A hipoteca do seu pai ou a sua avaliação? Derek forçou uma risada. Olha, eu entendo. Você está no topo agora, mas sangue é sangue, certo? 2 milhões não significam nada para a fundação. Levei um tempo para me recostar. Me diga o que aconteceu com os 38 milhões do fundo fiduciário que você pegou em dezembro passado. Tara piscou. Diversificamos em criptomoedas e NFTs. Alguns negócios de anjo que os amigos do Derek estavam conduzindo. Era para multiplicar por 10. Então a FTX quebrou.
Luna zerou e a maior parte se perdeu. Derek tentou intervir. Foi um recuo de mercado, acontece com todo mundo. A Sequoia também perdeu bilhões. Só precisamos de um empréstimo de ponte. Abri a pasta que Grace silenciosamente colocará na minha mesa, capturas de tela, registros bancários, artigo da Forbes intitulado, Família Reis gasta herança em meme queens. Girei a pasta para que eles vissem, 87% desaparecido em 11 meses. Falei calmamente. Vocês compraram um Lamborghini cada, deram entrada em um apartamento em Miami e pagaram influenciadores para promover shitcoins. Isso não é recuo de mercado. Isso é incêndio criminoso. O rosto de Tara mudou. Você vai realmente sentar aí, no seu escritório chique, e deixar mamãe e papai ficarem sem casa? Apertei o interfone. Segurança para o 22, por favor. Derek tentou argumentar. Pensa bem, Muriane. 2 milhões aqui a troco. Você nem vai sentir falta. A porta se abriu. 2 seguranças de terno entraram. Levantei-me. Esta fundação existe para pessoas que nunca tiveram uma rede de segurança. Não para quem queimou a sua e agora quer a minha. Vocês não vão receber um centavo. Hoje, nunca. Tara ficou vermelha como um tomate. Ingrata. Ela já puxava o celular e apertava recorde enquanto os seguranças seguravam seus cotovelos. Quando chegaram ao saguão, 3 vans de paparazzi e um blogueiro local de fofocas esperavam do lado de fora das portas de vidro. Alguém os havia avisado. Tara entrou em modo performance total, lágrimas, tremores, lábios gritando sobre a irmã fria de coração que abandonava seu próprio sangue. O vídeo viralizou no TikTok em 20 minutos. Legenda: minha irmã bilionária nem quer ajudar nossos pais a manter a casa. Família em primeiro lugar, dizia a legenda, típica toxicidade de irmãos. Explodiu. 10 milhões de visualizações em 6 horas. E então a internet fez o que a internet faz melhor. Colegas de escola desenterraram fotos do anuário mostrando Tara derramando iogurte na minha mochila no último ano. Alguém encontrou a live do Instagram da véspera de Natal em que ela ria enquanto eu carregava minha mala para fora. Uma ex-babá deu entrevista contando como Tara costumava me trancar para fora de casa na chuva de brincadeira. Os comentários viraram do choro ao linchamento. #RaceFamilyExposed subiu mais rápido que o vídeo original. O deck da rodada seed do Derek vazou, alguém da fundação reenviou para um jornalista sem querer. Descobriram que o tal inteligência artificial fora o Derek era 90% fumaça e 10% projeto do primo dele numa garagem. Investidores sumiram. A cerimonialista cancelou o casamento, Tara nunca tinha pago o sinal. O post de noivado foi destruído nos comentários. Eu não postei uma única palavra. À meia-noite, o vídeo já estava com restrição de idade por bullying. O blogueiro publicou um pedido de desculpas humilhado, e metade dos seguidores de Tara evaporou. Grace me serviu 2 dedos de uísque quando voltei para Terton naquela noite. Justiça poética tem um sabor melhor quando você não precisa mover um dedo, disse ela. Ergui o copo para a janela escura. Não, respondi. Tem gosto de encerramento. Novembro trouxe uma neblina fria que nunca se dissipava. A notícia estourou numa terça-feira. Pacific Crest Capital colapsa, esquema Ponzi de 4,2 bilhões vem à tona. Papai tinha colocado cada dólar que restava, refinanciamento da hipoteca, linha de crédito da casa, até as joias da mamãe, no fundo, 6 meses antes, porque os 18% garantidos ao ano iriam colocar tudo de volta nos trilhos. O FBI invadiu o escritório em Newport Beach na mesma semana. O fundador já estava em um iate perto de Cabo. 30 dias depois, o aviso de execução apareceu na porta da mansão em Hillsborough. Ninguém apareceu no leilão. O banco tomou posse. Richard, Margaret e Tara se mudaram para um apartamento de 2 quartos acima de um salão de unhas na Story Road, East San José. Aluguel, $2.900 por mês, tudo o que conseguiam pagar. Depois do pedido de falência, os cartões de crédito de Tara estavam estourados em $247 mil, quase tudo em bolsas e compras impulsivas. Após o desastre de outubro, cobradores ligavam sem parar. Eles apareceram na fundação sem marcar horário numa quinta-feira chuvosa. A segurança avisou.
Mandei deixá-lo subir. Papai parecia 20 anos mais velho, cabelo totalmente branco, ombros curvados, usando um blazer 2 números maior. Mamãe tinha cortado o cabelo curto e tingido com um castanho barato de farmácia que não combinava. Tara estava sem maquiagem, olhos inchados, agarrada a uma bolsa falsificada como se fosse um salva-vidas. Encontrei os três na pequena sala de conferências de vidro no 22º andar. Sem água. Sem café. Grace permaneceu do lado de fora da porta. Papai falou primeiro, a voz rachando a cada palavra. Murane, você é minha filha. Eu sei que te machucamos. Sei que não merecemos nada, mas não temos mais ninguém. O contrato do apartamento termina em 6 semanas. Vamos parar na rua. Mamãe encarava a mesa, torcendo um lenço até ele virar farelo. Tara finalmente ergueu os olhos vermelhos. Por favor, só o suficiente para recomeçarmos. Assinamos o que for. Nunca mais vamos pedir nada. Abri uma pasta preta fina e coloquei 3 cartões de visita sobre a mesa polida. Primeiro cartão, Marcos Shen, planejador financeiro certificado, especializado em recuperação pós-falência. Segundo cartão, Programa de Alfabetização Financeira e Gestão de Dívidas, curso gratuito de 8 semanas financiado pela Fundação, no Centro Comunitário de Ixi São José. Terceiro cartão, Aliança Nacional de Doenças Mentais, linha de crise da Califórnia e o contato de uma terapeuta local com pagamento por escala. Empurrei os cartões na direção deles. Isto é o que a Fundação Calavai pode fazer por estranhos que perderam tudo sem culpa própria, disse eu, com a voz firme. Asterisco asterisco é a mesma ajuda que oferecemos a qualquer pessoa que entra aqui quebrada e com medo. A mão do meu pai tremia quando ele alcançou os cartões, mas parou no meio do caminho. É isso. Depois de 32 anos, é só isso que você tem para o seu próprio pai? Eu me levantei. Você teve escolhas. Você escolheu reescrever o traste. Você escolheu perseguir retornos que pareciam bons demais para ser verdade. Você escolheu ficar em silêncio quando a terra me humilhou por esporte. Essas foram as suas decisões, não as minhas. Minha mãe finalmente olhou para mim, lágrimas escorrendo. Estávamos errados. Sinto muito. Encontrei seus olhos pela primeira vez em quase 2 anos. Eu acredito que vocês estão arrependidos agora, eu disse. Mas arrependimento não reconstrói uma vida. Trabalho reconstrói. Coragem reconstrói. Assumir responsabilidade reconstrói. Tara começou a chorar alto, de forma descontrolada. Você está adorando isso. Você quer que a gente sofra. Caminhei até a porta e a segurei aberta. Não, respondi. Eu só me recuso a pagar pelo sofrimento de vocês. A segurança os escoltou para fora. Papai nunca olhou para trás. Mamãe sussurrou uma desculpa uma última vez. Quando as portas do elevador se fecharam, Tara ainda chorava até chegarem ao saguão. Grace me entregou um lenço que eu nem percebi que precisava. Eles vão ficar bem, ela disse baixinho. Pessoas que chegam ao fundo do poço ou permanecem lá, ou começam a subir. Você acabou de dar a eles a única escada que temos permissão para oferecer. Assenti, observando a chuva escorrer pelas janelas. Pela primeira vez, a dor no meu peito tinha sumido. Não substituída por alegria, apenas por espaço. Espaço para respirar. O céu sobre East Palo Alto tinha cor de aço no dia de inauguração. O Second Home se erguia como uma promessa cumprida, 4 andares de vidro e madeira vermelha envolvendo um pátio onde crianças já corriam entre canteiros de alecrim e couve. 3.000 pessoas lotavam a praça, famílias que viveriam ali, doadores, vereadores, todas as grandes emissoras, até o governador segurando a tesoura da fita inaugural. Eu estava nos bastidores, com um simples terno preto, o coração batendo mais alto que a banda marcial. Gray apertou minha mão uma vez. Eleanor, elegante em branco de inverno, me deu o menor dos acenos da primeira fileira. Aquele era o projeto pelo qual eu tinha sangrado. 200 apartamentos permanentes de apoio, clínica médica no local, centro de treinamento profissional, pré-escola, fazenda na cobertura e uma política inegociável. Ninguém, absolutamente ninguém, seria recusado por falta de documentos. O prefeito terminou o discurso. A multidão vibrou quando meu nome foi chamado. Caminhei até o púlpito.
O microfone parecia mais pesado que qualquer documento de traste que eu já havia assinado. Olhei para o mar de rostos. Perto do fundo, quase escondidos atrás de uma coluna, estavam Richard, Margaret e Tara. Papai usava um velho casaco naval azul marinho que parecia grande demais para seu corpo. Mamãe agarrava um copo de café como se ele fosse desaparecer. Tara havia cortado o cabelo curto, parecia estranhamente pequena sem a armadura das grifes. Deixei o silêncio se acomodar por 3 segundos inteiros. Há um ano, nesta mesma noite, comecei, a voz firme. Eu fui expulso da única casa que já conheci, com uma mala e nenhum lugar para ir. Aprendi naquela noite o que se sente quando as pessoas que deveriam te amparar te deixam cair. Um murmúrio atravessou a multidão. Câmeras aproximaram. Também aprendi outra coisa em um banco de parque congelado. Família de verdade não é DNA. Família de verdade é o estranho que escolhe te enxergar quando você está invisível. Família de verdade é a mão que se estende quando você não tem mais nada para oferecer em troca. Virei e apontei para o prédio atrás de mim. Este é o Second Home. 200 famílias nunca mais precisarão dormir em seus carros porque o aluguel subiu. Crianças nunca mais farão lição no banco traseiro porque a luz foi cortada. E cada pessoa que atravessar essas portas ouvirá a mesma frase que eu precisava ouvir naquela véspera de Natal. Você não é descartável. Você não está sozinho. Você está em casa. O aplauso começou devagar, e então explodiu. As pessoas se levantaram. Celulares se ergueram como uma onda de luz. Esperei que a onda atingisse o ápice e então falei novamente, mais baixo, para que cada microfone se esforçasse para captar. Hoje à noite, abrimos estas portas para cada pessoa que já foi dita que não pertence a lugar algum. Especialmente para aqueles a quem disseram isso as pessoas que deveriam amá-los mais. Olhei diretamente através da praça, diretamente para as 3 figuras no fundo. Os ombros do meu pai tremiam. Minha mãe cobriu a boca. Tara encarava o chão. Não sorri. Não franzi a testa. Apenas mantive o olhar deles por um instante a mais do que o conforto permitia. Então me afastei do púlpito. O governador cortou a fita. A banda marcial começou a tocar. Crianças correram com flores nas mãos. Repórteres gritaram perguntas que eu fingi não ouvir. Desci os degraus, atravessando a multidão que se abria como água, e fui em direção à entrada principal. Richard tentou dar um passo à frente. Mura. Continuei andando. Nem rápido, nem devagar, apenas seguindo em frente. Minha mãe estendeu a mão, que nunca me tocou. Tara abriu a boca, fechou-a, e pela primeira vez na vida não disse absolutamente nada. Passei a menos de 1 metro dele sem quebrar o passo. As enormes portas de madeira de redwood do Second Home se abriram automaticamente quando me aproximei. Uma luz quente se espalhou pelo concreto. Atravessei o limiar. As portas se fecharam atrás de mim com um som suave e definitivo. Nunca olhei para trás. Não porque os odiasse. Não porque precisasse provar algo. Mas porque finalmente entendi que perdoar não significa reabrir a porta que te feriu. Às vezes, significa simplesmente atravessar uma nova porta e deixar a antiga fechada. Dentro, um menino pequeno, com uma jaqueta do Homem-Aranha, puxou minha manga. A senhora é a mulher que construiu este lugar? Perguntou. Ajoelhei-me para que ficássemos na mesma altura. Eu sou uma delas, disse. Ele me ofereceu um dente de leão que havia colhido do pátio. Para você, porque nos deu um lar. Peguei a flor e, pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Lá fora, a celebração continuava. Dentro do Second Home, o futuro começava.